Olá! No vídeo anterior falamos sobre o aquecimento global e suas implicações ao meio ambiente. Entendemos em parte que este é causado pelos gases de efeito estufa e é exatamente o que vamos hoje abordar. Sinta-se convidado a nos acompanhar nos próximos minutos. Bem-vindo ao canal Planeta Hoje. Gases de efeito estufa são moléculas gasosas presentes na atmosfera que têm a propriedade de absorver parte da radiação solar e ainda dificultam ou impedem a dispersão para o espaço dos raios solares que são refletidos pela Terra, mantendo assim a temperatura do planeta equilibrada. Sem estes gases, a vida no planeta seria impossível para o ser humano, pois o calor escaparia, causando um esfriamento que tornaria o planeta inabitável. Sendo este um fenômeno natural que permite a existência da vida na Terra, por que está causando o aquecimento global? O problema é que nos últimos anos, devido à ação do homem, os níveis destes gases na atmosfera têm se intensificado bastante, retendo o calor no planeta mais do que necessário. Ao segurar este calor, os gases provocam o que chamamos aquecimento global, com consequências terríveis, como vimos no vídeo passado. Assim, a queima de combustíveis fósseis como o carvão mineral e o gás natural nas atividades industriais e ainda o uso de derivados de petróleo, como a gasolina e o óleo diesel nos automóveis e outros meios de transporte, são os grandes responsáveis pela emissão exagerada destes gases na atmosfera. O desflorestamento também é um dos fenômenos responsáveis deste fenômeno, pois as plantas são naturalmente a principal fonte de absorção de dióxido de carbono na atmosfera através do processo da fotossíntese, além de liberar o gás pela queima de madeira. Para além do dióxido de carbono, que é, segundo o IPCC, o principal contribuinte para o aquecimento global, estando em 78% das emissões humanas e representando 55% das emissões mundiais de gases de efeito estufa, a lista integra também o gás metano, o óxido nitroso, os clorofluorocarbonetos ou simplesmente CFS e outros. Dados da Organização Meteorológica Mundial, OMM, apontam que os níveis de concentração de dióxido de carbono apontado em 2017 aumentaram 146% em relação à era pré-industrial, isso antes de 1750. Segundo o secretário da OMM, se não fizermos cortes rápidos nos níveis de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, as mudanças climáticas terão impactos destrutivos e irreversíveis cada vez maiores no planeta. Este alerta que a janela para a chance de agir está quase fechada. E o que podemos fazer para reduzir a intensificação deste fenômeno? Tudo depende de uma mudança coletiva da atitude, principalmente de empresas que são os maiores prevaricadores, mas é também a responsabilidade dos governos e das organizações não governamentais. É necessária uma mudança de hábito nas pessoas e uma maior educação voltada ao desenvolvimento sustentável. É preciso que passemos a buscar formas de energias alternativas e limpas. Só assim podemos vencer esta guerra, garantindo que todos os países signatários do Acordo de Paris adotem as diretrizes que buscam solucionar este problema. Chegamos assim ao final do vídeo de hoje. Esperamos que tenha tirado as suas dúvidas em relação aos gases de efeito estufa e como estes influenciam no aquecimento global. Se gostou do vídeo, não hesite, clique no like, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe a sua sugestão e comentários e não se esqueça de subscrever. Tchau, até a próxima!